né? O meu propósito era trabalhar com alimentação natural, é o que eu gosto, é o que eu acredito. E aí eu abri um restaurante que chamava Manacai, cozinha vegetariana. Trabalhei com ele 2 anos e meio. E Onde aí, ficava o seu recentemente, restaurante? ficava em São Paulo, em Perdizes, perto da Vila Madalena. Mas era um restaurante super pequenininho, a proposta de lá era muito de, de, de tratar o cliente de uma forma individual. Então, na verdade, eu trabalhava com a minha mãe, então a gente fazia todo o processo sozinha, só 2 pessoas. Eu Uhum. fazia tudo sozinha, comprava os ingredientes, fazia a refeição, servia aos clientes. Então, era uma coisa que me deu muita alegria, assim. Foi um projeto que eu cresci muito como pessoa e como profissional. Cresci muito. E foi aí que eu percebi que era um caminho sem volta, né? Eu falei, não, agora é o que eu amo fazer e eu vou continuar fazendo para sempre. Uhum. Precisei mudar um pouco o rumo das coisas, né? Encerrei o ciclo do restaurante ano passado e aí me mudei para a Itália. Hoje eu estou morando aqui no norte da Itália, perto de Turim, e comecei o projeto do Cozinha Natural Criativa, que visa ensinar, empoderar as pessoas, dar autonomia para as pessoas cozinharem de forma natural, de forma criativa, de forma prática. Da mesma forma que eu fazia as refeições, no restaurante, aprendi muito e hoje eu quero ensinar isso, passar esse conhecimento para os demais, para que todo mundo faça comida em casa de forma prática e saudável. Entendi. Na verdade, principalmente agora com essa questão da gente ter que ficar muito em casa, né? Então, mesmo quem não tinha muito hábito de cozinhar ou não gostava muito de cozinhar, acabou tendo que começar a encarar a cozinha aí, né? Porque uma coisa é quando você pode comer fora todo dia, por exemplo, quando você trabalha na empresa e aí tem a refeição na empresa, ou quando você não trabalha em uma empresa, mas trabalha e precisa fazer suas refeições todo dia, e aí tem aquele restaurante ali que você sempre vai, né, da sua confiança, e aí de repente tudo fechado, tem muita gente que não está fazendo delivery, tem aqui na minha cidade, aqui o pessoal faz delivery, mas começou mesmo delivery mais recentemente, estava todo mundo fechado mesmo, e aí a gente tem que se virar, né? Tem que começar a olhar para a cozinha, a encarar o fogão, ver o que vai fazer, montar os cardápios. Eu tenho muita dificuldade de montar o cardápio, mas eu já entendi que se eu monto o cardápio para a semana, eu consigo ter mais, economizar mais na hora de fazer a compra da semana, né? Não é Com isso? certeza. Eu trouxe uma lista de dicas aqui para poder passar para o pessoal, mas antes de entrar nessa parte mais de execução, eu queria falar um pouquinho sobre o ato de cozinhar. Eu acho que agora na quarentena as pessoas estão sendo obrigadas a voltar para a cozinha e para cozinhar, e isso é uma coisa muito boa, porque a gente perdeu essa conexão com a cozinha, né? Uhum. É vista como uma coisa, tipo, uma coisa ruim, uma coisa que não é prazerosa, uma coisa que é uma obrigação, fazer comida, uma coisa sem importância. Por que que a gente vai cozinhar, né? Antigamente a cozinha era vista como uma coisa sem importância, era uma coisa que as empregadas podiam fazer, ou era um lugar onde as mulheres, né? Ah, é coisa de mulher, uma coisa vista como machismo. E aí a gente nasceu com isso, de que cozinha é uma coisa ruim, pejorativa. Então, é uma coisa muito da sociedade. Graças a Deus, a gente está com esse movimento de resgate da cozinha, onde a gente sabe que cozinha não é lugar de mulher, cozinha é lugar para todo mundo, para a família inteira. E o ato de cozinhar é um ato importante. Uhum. É a sua saúde.
né? É muito mais do que simplesmente matar a fome. Cozinhar é saúde, cozinhar é um ato onde você cuida de amor, onde você cuida de você, do seu corpo, de tudo que você é, dos seus pensamentos, das suas emoções, e você cuida da sua família. Então, quando você cozinha e você toma esse ato para si de cozinhar, você não está terceirizando a saúde da sua família e a sua saúde para os outros. Você está tomando para si e assumindo essa responsabilidade de não, eu cuido da minha família, eu cuido da saúde da minha família, e isso é muito poderoso, porque se a gente terceiriza isso, é o que a gente está vendo hoje em dia, um sistema onde a sociedade está doente, a Isso, sociedade está infelizmente. completamente doente, porque a gente terceirizou isso por tantos anos. A Uhum. indústria foi responsável pela alimentação, comida industrializada, coisa comprada pronta, super processados. E hoje a gente vê um sistema que deu errado e a gente vê uma sociedade que está doente, está É, é, né, com o sistema imunológico completamente debilitado, e é isso que a gente vê hoje. Então, eu acho que essa pandemia é horrível, com certeza, eu não quero tirar o peso disso, mas eu acho que serviu para a gente reavaliar que o nosso sistema está errado, o nosso sistema de alimentação, principalmente, está errado, e que a gente tem que pensar um pouco mais no que a gente tem que voltar para a cozinha e é, tomar as rédeas é, da nossa comida, da nossa alimentação, porque a nossa saúde só pertence a nós, né? é, Nós somos os mais interessados em ter uma boa saúde. exatamente. Essa questão da pandemia aí, né, do coronavírus, veio num momento em que a gente precisava dar uma desacelerada, né? A gente veio, foi criado numa sociedade onde a gente aprendeu que o normal era correr, era não ter tempo para fazer as coisas. Todo mundo que você perguntava qualquer coisa, tô muito corrida agora, não posso, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, né? Então a gente acabou entendendo que o certo seria aquilo, né? Seria realmente ter essa vida mais corrida. E aí, por causa dessa vida corrida, a gente acabou, sim, esquecendo um pouco da cozinha, mas não só da cozinha, né? São várias outras atividades que essa época de quarentena tem contribuído para a gente repensar, né? Até no meu caso, que Exatamente. trabalho aí com a costura, que aqui no meu perfil comecei agora a colocar as coisas de mesa posta, a gente tinha perdido esse hábito de sentar para almoçar, para jantar, para fazer as refeições com calma, conversar, né? Ter aquele momento ali de reunião mesmo com a família ou com os amigos, né? A gente Exato. acabou deixando isso para trás. E a gente também começou a receber uma carga muito grande de que determinadas coisas eram coisas assim, não era bem essa palavra que eu queria usar, depois, se eu lembro, vou falar, mas a gente acabou recebendo muita informação, né, através de mídias e vários outros canais, que não, que a mulher, ela precisa ser independente, ela tem que sair para trabalhar, ela tem que ter o espaço dela, e eu não acho que está errado, mas por causa disso, a gente acabou, como você falou, terceirizando várias coisas, dentre elas a comida. Eu me lembro muito bem que quando eu me casei, eu não sou uma pessoa que gosto de estar na cozinha e cozinhar, não, tá? Mas quando eu casei, a gente comprava direto lasanha congelada. E a gente comia lasanha congelada Pelo amor praticamente de Deus. todo dia. Durante a Nossa. semana, a gente almoçava na empresa. E no final de semana, era lasanha congelada, porque era fácil, era só colocar ali no micro-ondas e em 5 minutos a lasanha estava pronta, né? Então, eu nunca fui de cozinhar. Meu marido cozinhava muito melhor do que eu.
Em 2011 a gente veio morar aqui na Itália a primeira vez. E aqui só passa programa de comida na televisão. É o dia inteiro só fala de comida, né? Porque é uma cultura para eles aqui, né? E eu sei que a partir desse momento eu comecei a me interessar por cozinhar, mas até então eu não gostava de cozinhar, não. E aí, depois disso, né, teve meus filhos nasceram e tal, eu fiquei mais em casa, trabalhava mais em casa mesmo, então tinha que cozinhar. E aí a gente começa a cuidar da alimentação, começa a cuidar melhor da alimentação da nossa família e da nossa alimentação também, né? A gente fica mais seletivo com as coisas que entra dentro de casa. E aí começaram a ter tantos médicos na internet, com vários canais no YouTube que falam tanto da alimentação, a comida de verdade, não sei o quê, que tal coisa faz mal, que não sei o quê, que a gente começou, pelo menos eu não sei vocês que estão assistindo a gente se têm a mesma opinião. Podem comentar, viu, gente? Pode dar os coraçõezinhos aí também que a gente gosta, né, Patrícia? Com certeza. E aí o pessoal começou a falar. Então, assim, todo mundo foi procurar é, mais informação através dos médicos que têm os canais no YouTube e que direto dão várias informações para a gente que a gente às vezes não tem. E aí a grande questão vai recair de novo na alimentação. Uma alimentação mais saudável, que vai desintoxicar o nosso organismo, que vai melhorar o nosso organismo. Determinadas coisas que a gente tem que eliminar da cozinha. Uma que eu eliminei foi o tempero pronto, por causa como chama lá, o glutamato sódico, né? É isso? É, glutamato monossódico. Isso, que É, todo mundo fala que é uma bomba que, sim. né, detona a saúde de uma maneira assim que a gente não tem muita noção, né? E eu usava Tudo tempero é. pronto e depois disso parei de usar. Nunca, já tem uns, sei lá, uns 3 anos que eu não uso mais tempero pronto, mas eu era a consumidora do tempero alho e sal pronto, que a gente Eu compra no não te supermercado. culpo, Alexandra. Na verdade, é uma verdade que a mídia vende pra gente, né? De que para que a gente vai perder tempo cozinhando? Cozinhando não é uma coisa, não é prioridade. A gente foi criada para o mercado de trabalho, né? A nossa É, geração, a minha, a sua, nós fomos criadas para o mercado de trabalho e foi falado pra gente desde pequeno, não, você não vai perder o seu tempo cozinhando, isso é coisa do passado, você vai perder, você vai ir para o mercado de trabalho, vai ser independente, vai trabalhar. E graças a Deus por isso, assim, eu sou muito grata, porque eu tive oportunidade de estudar, de trabalhar em multinacional. Porém, a gente tem que saber que tudo é alimentação, né? Eu acho que a gente está com esse resgate da alimentação, porque se a gente não cuida da alimentação, é o que a gente estava falando antes, né? O resultado são pessoas doentes. E a uhum, gente vê cada vez mais pessoas doentes. Então, assim, a única coisa que a gente faz no nosso dia que realmente vai ditar quem você é e o que você vai ser é a comida que você come, é, porque a alimentação ela vai tanto nutrir o seu corpo quanto nutrir suas emoções. A comida não é só doença física, doença mental também, emocional também. Então, tudo é alimentação. E é o que você falou da mesa posta, né? Que eu acho lindo. A gente perdeu tanto a conexão com a comida que a gente não sabe mais o que é sentar numa mesa com a família e comer com a família. É todo mundo com celular, é todo mundo, não, não tenho tempo para isso, não tenho tempo, um com a TV, outro com o celular, outro com alguma coisa. Então, comer bem não é só fazer uma comida especial, uma comida chique, envolve todo o processo da comida, desde você preparar a comida e comer com os seus, comer com a sua família. Eu uhum, acho que isso também é saúde. É é. você reservar aquele tempo e você simplesmente esquecer do celular, esquecer da TV e aproveitar a sua refeição
com a sua família ou sozinho, para quem mora sozinho, aproveitar a sua própria companhia, porque também é saudável aproveitar a sua própria companhia, né? Também é, também é. Eu não sei se você tem a mesma opinião que eu, mas aqui na Itália as pessoas têm mais essa cultura do estar todo mundo à mesa para comer todo mundo junto, né? Eu me lembro muito bem, muito claramente, na época do verão, que as pessoas têm o hábito de almoçar ou jantar na varanda. Então todo mundo Eu vai acho para a isso varanda de lindo. casa e prepara aquela mesa cheia de coisa lá para comer, e todo mundo senta ali e faz a sua alimentação, faz a sua refeição e bate papo, né, e conversa e tal. É uma coisa assim, é um hábito que eles têm aqui que me deixou muito curiosa. E no ano passado a gente fez, na época do verão, e esse ano eu pretendo fazer de novo várias refeições na varanda aqui de casa, porque eu acho que é uma coisa assim, eu já achava que conectava mais, né? E agora com esse negócio da quarentena, de ter que tomar café todo mundo junto, almoça todo mundo junto, janta todo mundo junto, então você vê que realmente tem que ter essa conexão, né? É uma forma de ter que repensar de novo isso. Porque do jeito que Com certeza. estava, né, se tivesse bom, não teríamos parado tudo para começar a repensar algumas coisas agora, né? Exatamente. É um momento que a gente tem que repensar mesmo. Voltar alguns. Encontrar um equilíbrio, né? Eu acho que também ficar o dia inteiro na cozinha, a gente não tem mais esse tempo. A mulher moderna, ela trabalha, ela tem mil e uma coisas. Mas existem formas de você planejar a sua alimentação, de você ter uma alimentação saudável sem ser escrava da cozinha, porque não é isso que a gente quer Uhum. também, né? A gente também tem outras coisas, mas sem abrir mão de fazer, de cuidar da sua alimentação. Então, existem formas de você se planejar, de você. E tem que ter um planejamento, não adianta. Tudo que é importante tem que ter um planejamento. E vai ter que dedicar um tempo para aquilo, né? É, Não acontece também do nada, né? Não é miojo para você ficar pronto em 3 minutos. Então, não você é. tem que. Não é. Você tem que planejar e dedicar um tempo, né? É ter um hábito, reservar um tempo da sua semana para fazer as suas refeições e pronto. Então é como se você tivesse que, sei lá, uma coisa que é muito importante, uma consulta no médico, que você não pode faltar. Então você tem que ter aquele momento e reservar aquilo. E uma outra coisa, alimentação ela é igual academia. A gente enxerga a alimentação como se fosse uma coisa. Como a gente quer fazer uma dieta, por exemplo. Você quer emagrecer em uma semana. E aí, se você não vê o resultado, você fica frustrado, né? Uhum. Na alimentação, é um jogo do longo prazo. A gente não está fazendo uma dieta. Eu não acredito em dieta. Eu acredito em reeducação alimentar. Então, assim, Isso. você pode comer uma lasanha, você pode comer uma lasanha, desde que você faça essa lasanha. Você não vai comprar uma lasanha congelada, porque aquilo vai te matar, mas não agora, vai te matar É depois. É depois, um o jogo do problema longo é no prazo, futuro. entendeu? É você saber que pode ser que daqui a um tempo vai ter outros efeitos colaterais, colesterol alto, diabetes, um monte de coisas que está relacionado à alimentação, à má alimentação. Então, eu acredito que você pode comer de tudo, sem restrições, desde que você prepare a sua comida e você tenha consciência do que você está comendo. E óbvio, né? Você não vai comer também todo dia um hambúrguer, todo dia uma lasanha. Tem que ser uma coisa consciente, com equilíbrio, né? Eu acredito na alimentação saudável e a gente tem que ter equilíbrio para poder viver bem. Eu Uhum. acredito nisso. É verdade. Bom, para o pessoal que entrou aqui agora e tá dando boa tarde para a gente aqui, boa tarde para todo mundo, tá? A gente, nós estamos falando aqui de alimentação hoje, alimentação mais saudável. A Patrícia vai dar algumas dicas aí para a gente de como ter um pouco mais de inteligência para preparar aí nossa alimentação na quarentena, tá?
E é um assunto que eu achei muito interessante de trazer para a gente abordar aqui, porque eu sei que tem muita gente que está com dificuldade disso agora. Porque a gente, como eu falei, estava todo mundo acostumado ou a comprar comida ou a comer fora todo dia. E aí, de repente, quando você tem que fazer essa reviravolta 360 graus aí, para de repente começar a cozinhar em casa, a gente começa a entrar um pouquinho em parafuso, né? Porque a gente não tinha o hábito de fazer isso. Mas aí a Patrícia, que é a expert aqui, vai poder dar algumas luzes aí pra gente, né, Patrícia? Eu vou começar a minha listinha agora. Você está controlando o horário para Tô a gente não vai controlando. A ser. gente tem Ah, meia então tá hora. bom. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Então, como eu estava falando do planejamento, né? Quando a gente vai começar uma. O mais importante é a gente se planejar. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, você tem que analisar os seus gostos. Isso é muito importante, fazer uma lista do que você vai comer. Aqui, por exemplo, como a gente está na quarentena, a gente só sai uma vez por semana para ir no mercado. Então, eu Uhum. faço uma lista do que eu vou precisar naquela semana. Mais interessante disso, o que a gente pode aprender com a quarentena, é que isso pode valer para sempre. Esse planejamento que a gente está tendo agora não é só para agora, é para sempre. É pra Porque sempre. você acaba evitando desperdício, você acaba evitando comprar coisas desnecessárias. A gente compra muito, depois não consome, e isso acaba tendo muito gasto, né? É Então porque eu joga acho que o muita coisa planejamento. fora, né? As coisas Exato, perdem na geladeira, na despensa. vai no mercado sem lista, assim, com fome, acaba comprando tudo que vê pela frente, chega em casa não dá conta de comer. Eu sempre dou o exemplo de que geladeira, às vezes, é igual guarda-roupa. Tá cheia de comida e você abre e você fala, nossa, não tem comida. É igual o guarda-roupa da gente, tá cheio de roupa e você abre e fala, nossa, não tem roupa para sair. Então, É, tipo, como assim, né? Você não tem? Tá cheio de comida, só você tirar tudo. é bem Então, o que assim. que eu falo? Primeira coisa, tira tudo que você tem da sua despensa, da sua geladeira e vê o que que você tem. A gente é muito visual, a gente tem que ver o que que você tem primeiro, né? Ah, eu tenho tempero, eu tenho azeite, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você vai acabar descobrindo ingredientes que você nem sabia que você tinha e que são úteis. Tudo na Uhum. cozinha é útil. Faz uma lista dos seus gostos. Nem todo mundo na casa tem os mesmos gostos. Eu gosto de uma coisa, meu marido gosta de outra. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio, coisa que Uhum. todo mundo gosta. E faz um cardápio para sua semana. Isso ajuda muito. Ah, mas eu não sei o que eu vou querer comer na sexta-feira. Não importa, planeja, sabe? Você não tem que ficar esperando, ah, nossa, eu tô com fome e eu tô com vontade de comer uma lasanha. Aí você vai lá e pega os ingredientes. Não é assim que a gente faz o planejamento. Quando a gente pensa assim, primeiro que você gasta muito mais, segundo que você acaba comendo qualquer porcaria que tem pela frente, porque se a gente espera bater a fome para depois pensar o que vai comer, você vai comer o que tiver. Você vai É abrir a verdade. geladeira e você fala, cara, vou comer o que tiver pela frente. Você não vai esperar fazer a comida. Então, na alimentação, a gente tem que se antecipar, né? Então, tô com fome, o seu cérebro ele não quer saber o que que você vai comer, ele quer Ele quer comida, comer. ele quer comer, ele não vai fazer uma diferença do que você está comendo. Então, às vezes, a gente também tem que parar de ser um pouco mimado e a gente tem que se educar, sabe? Segunda eu vou comer isso, terça eu vou comer aquilo, quarta eu vou comer aquilo, e é isso, ponto. Porque aí você acaba entrando num ritmo, sabe? Acaba tendo um hábito daquilo. É igual quando você vai trabalhar e você tem um uniforme de serviço. É aquilo, ponto. Você tem aquele uniforme para usar e você tem que usar aquele uniforme. Você não pode ficar ousando, né? Uhum. Então eu acho que isso é importante, fazer um planejamento do que você vai comer para uma semana ou para 2 semanas. Escreve tudo. Então, hoje eu vou comer segunda-feira arroz, feijão no almoço, uma omelete, uma verdura. Na janta eu vou comer uma massa, por exemplo. Escreve tudo.
tudo que você vai precisar. Eu vou precisar comprar o arroz, vou precisar comprar o feijão. E aí você faz aquela listinha e pronto. No final você vai ver que a comida que você comprou para uma semana vai durar até uma semana e meia ou duas, porque E dura. vai render. Então você vai perceber que você vai comprar mais do que você realmente precisa. Então vai durar mais. É Então, verdade. a primeira dica é essa, é realmente fazer uma lista, parar uns minutos, meia hora e listar, escrever tudo o que você precisa. Sabe uma coisa que eu fiz que me ajudou muito, porque eu senti a necessidade de fazer um cardápio para otimizar mais o meu tempo na cozinha aqui em casa. E realmente foi muito difícil fazer esse cardápio. Eu não tive facilidade para fazer esse cardápio. Então eu sentei várias vezes para tentar montar o meu cardápio ali da semana e não saía praticamente nada. Então o que que eu fiz que me ajudou, né? De repente pode ser alguma coisa que possa ajudar uma outra pessoa também, né? E vamos ver o que que você acha, o que que você me fala depois. O que que eu fiz? Já que eu não conseguia muito sentar para me planejar, porque para algumas coisas a gente acaba tendo facilidade para fazer, para outras coisas não, né? E para essa questão desse tipo de organização, eu sei que eu tinha um pouco de dificuldade. Então, eu fazia tudo que eu tomava de café da manhã naquele dia. Aí, depois do café, eu sentava e anotava o que foi do café da manhã da segunda-feira. Aí, no almoço, eu almocei, fiz a comida, aí eu sentava e anotava o almoço da segunda-feira. Depois, a janta da segunda-feira. E assim eu fiz a semana inteira, de segunda até domingo. Então, primeiro eu cozinhei e depois eu escrevi. Aí eu fiz isso, tipo assim, por 2 semanas. Então, aí quando deu a terceira semana, então eu já tinha como, por exemplo, repetir a primeira semana ou a segunda semana, porque eu já tinha feito ali, acabei fazendo o planejamento, da alimentação daquela semana. Então, para mim foi assim. Primeiro eu tive que primeiro fazer a comida para depois anotar o que eu comi e assim eu consegui fazer 2 semanas de cardápio aqui em casa. Depois eu consegui até colocar mais as 4 semanas e aí eu fiz um mês inteiro e repeti esse mês no mês seguinte, né? Com isso eu vi que a minha compra de supermercado ela foi mais econômica, eu gastei menos e eu vi que assim eu não precisava ficar quebrando a cabeça todo dia para pensar o que que eu ia fazer de almoço naquele dia. Eu já tinha ali o que que eu ia fazer do almoço ou na janta na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então, se eu tivesse que fazer o frango na quinta-feira, na quarta-feira à noite eu já colocava o frango para descongelar. E Hum. isso começou a me ajudar. Mas foi o que eu consegui fazer, porque sentar para montar o cardápio eu não consegui. Mas cozinhar e montar o cardápio de acordo com o que eu tinha cozinhado foi mais fácil para mim. Sim. É, você fez um exercício de autoconhecimento, né? Porque quando a gente não tem essa visão muito clara do que você come todos os dias, você foi genial, Eu escreveu não para tenho saber, essa. para lembrar do que você faz, né? Quando você já se conhece melhor e sabe os seus gostos, você consegue antecipar isso. Uhum. E uma coisa que eu uso muito para fazer o meu planejamento é saber o que está na safra. Então, assim, eu gosto de comer, sei lá, abacate, um exemplo. Aqui não tem, abacate aqui é caríssimo, eu fiquei É caríssimo, super abacate, chateada. mamão. É. Mas um exemplo, sei lá, é época de abacate ou época de tomate. Então, o que que eu vou fazer? Isso é uma dica, uma das dicas que eu anotei aqui. Então, eu procuro receitas, eu procuro muita referência na internet. A internet está aí para isso, para Uhum. ajudar. Então, hoje você aprende muita coisa, tem muita ferramenta, né? Inclusive, pessoas como eu que se dedicam para ensinar, tem muito material gratuito. É Então, verdade. você, por exemplo, eu sei que é época de cenoura. Procura receitas com cenoura. A gente passa tanto tempo no Instagram, no Facebook, em coisas que às vezes não.
gera um resultado pra gente, então a gente tem que usar a internet para buscar conhecimento. E aí é assim que eu aprendo, e eu aprendo novas receitas, porque aí você vê umas ideias, assim, umas sacadas que você nunca imaginou É usar verdade. aquele ingrediente, sabe? Aí você sai da mesmice. Poxa, vou querer uma receita com ovo. Tem trilhões de receitas com ovo. Você não precisa comer ovo frito, ovo cozido todo dia. Você pode fazer uma fritata, você pode fazer uma tortinha de ovo, você pode pegar aqueles legumes que você não usa, tipo um repolho. Faz uma tortinha de repolho com ovo. Fica delícia. E você dá uma cara diferente para a comida. Então, eu acho que assim, essa dica que você deu é super legal. E também, se você quer fazer uma coisa diferente, pesquise ingredientes diferentes, né? É, receita com tal ingrediente. E aí você anota, olha, essa semana eu vou fazer isso, isso e aquilo. Compra o ingrediente e escreve, põe na geladeira para você Uhum. saber, ah, tá, amanhã eu vou fazer isso. E nunca faz uma comida só para aquele dia. Faz uma comida já que dure uns 2, 3 dias e Em deixa na quantidade geladeira e maior, né? congela. Porque para que a gente vai ter trabalho para cozinhar uma vez só? Você pode fazer, por exemplo, igual feijão. Ninguém faz feijão para comer todo dia feijão. Você faz feijão para durar vários dias. Não faz sentido você cozinhar feijão todo dia. É um É. trabalho desnecessário. Então, faz feijão, já vai cozinhar, já congela, vai durar pelo menos, no mínimo, uma semana. E você congela. Você vai fazer um purê para 2, 3 dias. E você porciona. E você não precisa deixar isso pronto num pote só, porque a maioria das pessoas fazem, né? Põe tudo Uhum. num pote só, aí põe na geladeira, e aí aquela comida perde a graça. E aí você, Uhum. ai, credo, vou comer de novo essa comida, eu não aguento mais ver essa comida. Porciona potinhos pequenos e põe no congelador. Não é que você vai comer tudo até acabar. Se você fizer um purê, por exemplo, você não vai comer esse purê até acabar. Mas você vai comer hoje, daqui 3 dias vai ter purê pronto, daqui semana que vem pega um potinho lá no congelador e já tem um acompanhamento para sua refeição. Uhum. Então eu acho que a gente tem que usar um pouco mais a estratégia na hora de cozinhar, sabe? Não dá para ficar fazendo comida para todo dia fazer comida e um pouquinho só de comida para aquela refeição. Eu acho que já que vai fazer, já faz uma quantidade assim que dê para você guardar e congelar para outras refeições também. Eu acho muito E você mais acha prático. interessante que nem eu já vi na internet, pessoal que tira um dia da semana e aí faz a comida da semana inteira, por exemplo. E aí depois só congela os potinhos assim? Isso aí tem que ter um planejamento, né? E tem as técnicas certas para você guardar, né? A gente Uhum. ficaria mais tempo aqui falando sobre isso. Mas isso é super válido. Você tirar um dia, o seu cardápio, faz a sua comida e deixa pronto. Deixa pronto para a semana. Congela, tem coisa que não precisa congelar, você pode deixar na geladeira que não vai estragar. É, dura um pouco mais, igual quinoa. Eu dei uma aula esses dias na minha página, tem um vídeo ensinando a fazer quinoa. A quinoa é um negócio que você vai fazer e vai demorar uns 4 dias, não precisa congelar. Deixa Uhum. na geladeira, tranquila. E aí ele é um ingrediente muito versátil. Você faz em porçõezinhas pequenas e na hora de comer, você pode misturar um legumes, você pode refogar com um ingrediente diferente, sabe? Dar uma cara nova para a comida. Igual feijão, a gente pode congelar e na hora de descongelar, você pode pôr legumes dentro, você pode fazer um purê com esse feijão, você pode pôr um molho de tomate, pôr um cheiro verde, dar uma cara diferente para aquela comida, né? Não precisa ser sempre Entendi. igual. Entendi. Legal. Gente, se E tiverem aí, dúvida, podem fazer a pergunta aí que a Patrícia pode responde, hein? escrever. Pode escrever. E aí, uma outra coisa que eu trouxe é tentar. Ai, esse negócio, eu não me dou bem com fone.
experimentar novas formas de comer a mesma comida. Então, eu estava Hum, falando do feijão, né? Fazer um purê de feijão, fazer um croquete de feijão. Eu faço romos de feijão, que fica super gostoso. Então, ao invés de fazer romos de grão de bico, aí você fala, putz, que trabalho cozinhar o grão de bico. Separa o feijão que você acabou de faz com cozinhar, feijão, faz um né? pouquinho, faz com feijão, fica super bom. E aí você tem um negócio para fazer um lanche rápido, né, na sua geladeira. Então, assim, tem experimentar formas diferentes de fazer o mesmo, A de mesma comer o coisa. mesmo ingrediente, a mesma coisa. Porque aí você tem ideias, né? Igual o repolho, a selga, são coisas que duram muito. Então, assim, às vezes a pessoa compra aquilo, eu odeio repolho porque dura uma eternidade, eu não sei o que fazer com esse repolho. Tem muita gente que fala isso, né? É verdade. Detesto repolho porque eu não sei o que fazer com repolho. Eu acho, eu gosto de repolho. Dá para fazer muita coisa com repolho. Então, é só você usa Caldinho essa de feijão, tática, é verdade. caldinho de feijão. Agora que tá frio aí no Brasil, né? Um caldinho de feijão vai bem. Vai muito bem. Então, deixa eu só me guiar aqui para não esquecer. Então é isso, na verdade sair do automático, né? Buscar novas formas, porque às vezes a gente fica tão no automático de comer todo dia. Eu acho que quem come carne tem essa resistência, sabe? Porque quando a pessoa come carne, eu não como, mas quando a pessoa come carne, ela fica muito dependente daquele ingrediente e ela não abre a sua mente para outras coisas, outras possibilidades. Quando você não come, você é vegetariano, você é vegano, aí você descobre o mundo por trás Um mundo disso, de que são os legumes, possibilidades. que são os legumes. E isso traz muita criatividade pra gente, muita, porque aí você quer comer aquele legume de várias formas diferentes. E aí, quando você tem uma dieta baseada em arroz, feijão e bife, aí a sua mente não fica criativa, fica um bloqueio, né? Não, eu só vou comer aquilo, é É, só arroz, vai comer feijão e arroz, bife. feijão, bife. Esse não varia. O que varia é Não, não só varia. a mistura. É, exatamente. Um dia é bife, outro dia é frango, outro dia é linguiça. E aí não sente criatividade para criar outras coisas. Então, É. eu acho que uma outra proposta que eu sugiro é tentar diminuir o consumo de carne também, né? Eu não sou uma pessoa radical, eu tenho muita gente que me segue que tem, enfim, eu não estou aqui para julgar ninguém e eu acho que a gente come, cada um come o que quer. Porém, eu acho que a gente está vivendo em tempos em que a gente precisa reduzir o consumo de carne, incluir mais coisas no nosso cardápio, porque é mais saudável, né? A gente ter um cardápio mais variado, com mais verdura, com mais legumes, com mais fruta. Esses dias eu vi uma moça que estava nesses grupos, né, de pessoas brasileiras que moram na Itália, e ela estava super desesperada, porque agora nessa quarentena estava faltando, segundo ela, estava faltando carne nos açougues. Hum. E eu não sei, porque eu nunca nem entrei no açougue. Então, pra mim, assim, eu não sei se estava faltando ou não. E ela estava desesperada porque ela não sabia o que cozinhar. Aí eu tentei falar, falei, olha, dá pra gente ter mais criatividade na cozinha e usar outros ingredientes, né, no lugar. Só que ela não me deu abertura, Não não. te deu, Ela, não te deu não, bola. não. Porque eu Sa- acho que a pessoa fica pensando que se ela não tiver carne todo dia, ela vai morrer. Ela vai ter falta Então, mas de sabe que nutriente. isso é como se fosse assim, meio que uma dependência, né? Eu É, era assim. Eu tinha que, na minha família, né, a gente sempre foi bem carnívoro, assim. Então, todo dia tinha carne. E aí, o dia que eu não comia carne, me dava uma fraqueza
que eu ficava assim, ai meu Deus, tá faltando alguma coisa, vou passar mal e tal, era a carne. E aí, quando eu mudei para a Itália aqui em 2011, né, primeira vez que eu vim para cá, aqui a carne é muito cara, né? E aí a gente quase não comia carne. A gente comia muito peixe, muito frango, mas a carne de boi mesmo, carne de porco, praticamente a gente não comia. E aí eu fiquei no início, assim, nos primeiros meses, foi muito difícil adaptar com essa comida nova que tinha aqui, que não tinha carne, que a carne tinha que ser muito de vez em quando. E aí depois de um ano eu já estava assim mais acostumada. Então eu já não sentia muito a necessidade da carne, né? E agora, né, a gente morando aqui de novo, aí depois que a gente voltou para o Brasil, continuou. Então, assim, como carne, como, mas eu não tenho mais aquela necessidade de carne que eu tinha antes de morar aqui a primeira vez. A gente acaba se adaptando, porque às vezes a realidade nos impõe essa necessidade, né? E hoje tá bom, dá para comer carne, dá, mas se não der para comer carne, tudo bem também. Não é que eu vou me sentir fraca que eu não comi carne, É mas eu tinha essa costume, né? dificuldade. A gente é criado de uma forma e a gente fica muito na zona de conforto, de buscar novas alternativas, né? E dá para viver bem. A gente precisa de comida, não importa qual comida. A gente precisa de comida e de água para viver. Então, assim, e dá para encontrar alimentos gostosos e saborosos de várias formas. Então, é só a gente ter um pouco de criatividade e amor na hora de fazer a refeição. É, E os também a legumes, abertura, eles né? Tem que abrir um pouco abertura. a mente, às vezes, para experimentar. Não quer dizer que já precisa mudar radicalmente, mas pelo menos É, experimentar, né? No caso da sim, menina um que mora pouco. aqui, que está com dificuldade de É, achar carne, então como que ela vai é, fazer? Ela vai, né, vai morrer porque não vai comer a carne? Então, em alguns momentos, a gente exatamente. tem que ter um pouco de flexibilidade, tentar provar outras coisas, né? Porque a gente Com vai descobrir um certeza. mundo de possibilidades, né, Patrícia? Nossa, a gente tem tanta coisa. A gente tem um movimento no Brasil e no mundo que chama Segunda Sem Carne. Não sei se você já ouviu falar, que Não, é não um movimento conheço. que só pela segunda-feira você não vai comer carne. Segunda-feira você vai comer uma comida vegetariana. E aí toda segunda-feira você pode descobrir novos pratos vegetarianos para tentar educar o seu paladar com mais legumes, com mais verduras. Isso é muito interessante. Quem quiser, pesquisa na a hashtag Segunda Sem Carne no Instagram, que você vai achar muitas referências de pratos vegetarianos, de muita receita com legumes, porque eu acho que é isso que a maioria das pessoas tem dificuldade em usar. É, o arroz, o feijão e a carne já está na Já cultura, já é faz parte, fácil, né? faz parte. Só que aí as pessoas sentem falta de um acompanhamento, que aí entra o legumes. Só que aí o legumes ele é muito subjugado. É, faz aquele legume mal feito, aquela abobrinha cheia de água, aí fala, ai, credo, É, abobrinha. eu Aquele fazia assim, chuchu, aquele legume sem graça, sem cor, e cozinha demais, e aí era. fala, putz, que horror. Aquela salada é só alface e tomate, não tem outra variedade de salada na vida, é só alface e tomate. Aí a pessoa fica com aquele trauma de legumes, porque não tem uma experiência boa comendo legumes, Nunca né? provou um legume bem feito, gostoso, né? Era só um É, acompanhamento, né? é um acompanhamento sem graça, e é sempre visto como, antigamente, como uma coisa, uma obrigação, né? A mãe falava pro filho, não, vai comer É, verdura, senão você vai ficar de castigo. E aí a criança fica com aquele trauma. Nossa, credo, essa comida ela vem acompanhada de um castigo, porque ela não presta. Se prestasse, não, não não obrigava estava a me comer. ameaçando desse É, jeito. Patrícia, tem uns E, 10 minutos, tá? 10 minutos, tá. É, bom, deixa eu ver o que mais. Ah, eu ia falar da salada.
A salada é uma coisa que a gente consegue fazer com que ela dure até 15 dias, se a É gente souber lavar ela sério. direito. É sério. Eu tenho Nossa um Senhora. vídeo no meu canal no YouTube. Quem não me segue no YouTube, me siga. É Cozinha Natural Criativa. E Vamos seguir eu a ensino Patrícia como, lá, gente. As dicas dela são muito boas. como que você armazena a salada para durar 15 dias. E lá eu ensino, primeiro, né? O segredo da salada é você deixar ela muito bem seca. Então você lava, você seca, armazena e ela vai durar na sua geladeira por 15 dias. Claro, né? Se você tem muita gente, vai comer antes É, e vai é. acabar antes. Eu vou provar, Mas tá? Essa dica eu ela vou provar dura, também. ela dura muito. É, depois tem várias dicas, assim, no meu Instagram e no YouTube, várias dicas para fazer durar mais tempo a alimentação, a comida. Mas o que que eu faço? Chega da feira, isso é um erro também comum das pessoas que faz com que a comida estrague rápido. Chega da feira, chega do mercado, enfia tudo na geladeira. E aí você vai pegando, tô com fome, aí você vai olhando lá o que que tem. Aquela comida fica esquecida dentro da geladeira e ela estraga. E você não, e ninguém come e ela estraga. Então, quando você chega da feira e do mercado, a primeira coisa que tem que fazer é higienizar tudo Uhum, e guardar em caixas separadas. Uma caixa para verdura, uma caixa para um pote, né? Eu falei caixa, mas um pote para uhum. verdura, um pote para fruta, um pote para salada, de preferência transparente, que é para você ver. Então, quando você estiver com fome, já vai ter fruta lavada. Você não vai ter com aquela preguiça de tem De... que lavar ainda aquela fruta. Aí você pega o biscoito que tá. É É, só abrir o pacote e comer. é verdade, é verdade. Então, essa é uma dica, deixar tudo lavado, tudo à mão. Tá com fome? Já tá ali a maçã lavada, você pega e come. Voltando para a salada. A salada deixa prontinha, eu deixo tudo num pote lavado. O molho da salada eu faço, deixo num pote também, vedado. Vai durar aí, ó, 15 dias ou mais. Molho Uhum. caseiro. Não precisa gastar dinheiro com molho industrializado, cheio de química. É super fácil fazer um molho na sua casa. E aí, na hora de comer, é Tem só receita no pegar a canal, né? salada. Tem receita no canal. E é simples você deixar um pote na geladeira com molho, a salada já lavadinha, as frutas lavadas, os legumes também, você pode deixar tudo lavadinho, por exemplo, a abobrinha, deixa já ela lavada. Na hora de fazer, você corta a pontinha dela, abre ela no meio, põe na frigideira e pronto. Não tem trabalho nenhum. Um fio de azeite, um pouquinho de sal, já fica perfeita, E prático, né? crocante. Muito prático. Assim, eu acho que uma das melhores formas de você fazer legumes é grelhado, porque não, ou Uhum, assado, uhum. Eu faço muito assado. né? Ou o forno faz o serviço para você. Não É. precisa você ficar se matando, né? O forno trabalha para você e o E o legume ele cheiro é fica muito mais melhor do que o crocante. cheiro do frito ali, do grelho. Do cozido, do refogado. Se você não souber fazer um legume bem feito refogado, você estraga o legumes. Então é melhor você fazer assado que não tem erro, É, né? não tem. Pouquinho de É verdade. azeite, pouquinho de sal e pronto. Qualquer pessoa sabe fazer. 20 minutos já está pronto. Então eu acho que é isso, é deixar as coisas o mais fácil possível. Na hora de fazer, é só picar, põe no forno e pronto. Uhum. Sem, para não dar não bater aquela preguiça, né, de preparar. E, e é isso, aprender a usar o que tem na mão também, né? Às vezes a gente faz uma lista de compra, faz uma lista, o cardápio, mas, putz, eu coloquei aqui mandioca, mas não tem mandioca. Tá na época da mandioquinha, um exemplo. Troca, faz substituições, É, sabe? compra Vamos usar o que está na mandioquinha. safra. É, Usar o que está na safra, além de ser muito mais saudável, mais sustentável, é mais econômico.
né? Não ficar, a gente usa as receitas como referência. A gente não tem que ficar preso na receita. Uhum. Putz, não achei tal ingrediente, então não vou Não fazer vou esse fazer. negócio. Aí você volta para casa e acha que tá destruído o meu cardápio da semana porque eu não achei tal ingrediente. Substitui esse ingrediente por outro. E assim que a gente vai inovando na cozinha, assim, as chances de dar errado é muito pouca. E a cozinha ela também tem que ser sustentável, econômica, né? Então a gente tem que aproveitar tudo que está na promoção, tudo que está sazonal, que é mais Uhum. barato, para poder fazer uma comida mais econômica também, né? Não, é verdade, você tem razão. Bom, agora faltam só 3 minutos para que acabar a nossa live, né? Acho que a Patrícia Alguém tem deu dicas perguntas? incríveis aí pra gente, né? A gente vai abrir um minutinho agora para perguntas. Quem tem perguntas que quer fazer, deixa aqui nos comentários que a Patrícia vai responder. Enquanto vocês colocam aí as perguntas, a Patrícia vai falar qual que é o canal dela, o Instagram dela, para depois a gente, né, quem não conhece ainda, ter a oportunidade de ir lá conhecer e testar Eu vou todas essas escrever. dicas que a Patrícia acabou de deixar aqui para a gente, tá? A live vai ficar gravada por 24 horas e vocês ainda têm a oportunidade de assistir mais por mais um tempo aí, tá? Eu estou escrevendo aqui. Eu digitando aqui, acho que os meus pais digitam mais rápido que eu. Ai, ai. Bom, eu escrevi aqui o canal no YouTube. É tudo Cozinha Natural Criativa. E, e eu sou super acessível também. Quem tiver dúvida, quiser mandar pergunta lá no direct, eu respondo todo mundo que me manda mensagem. E, e eu ensino tudo que eu sei, eu ensino mesmo. Eu acho que todo mundo tem que cozinhar, tem que perder o medo. Cozinhar não é uma coisa, nem um bicho de sete cabeças. E cozinhar não precisa ser uma tarefa ruim, vista como uma coisa chata, como uma obrigação, né? Putz, tem que fazer comida hoje de novo. É uma coisa que a gente tem que viver com isso, cara. Todo mundo come, você É, não pode viver sem comer. é, Então, tem que virar uma rotina, sabe? Da mesma forma que você toma banho, você não pensa assim, putz, tem que tomar banho hoje de novo, que saco. Você você vai lá e já toma. toma o banho. Já vai e toma o banho, já é uma coisa tão natural. Então, por que que fazer comida também tem que ser vista como uma coisa chata, né? É, E uma dica, mais uma dica, que eu nem tinha notado aqui, mas eu lembrei uma coisa que eu uso para mim. Eu faço desse momento de cozinhar um tempo de aprendizado. Eu não fico ali sem fazer nada. Ou eu ponho uma música, que é um momento também que eu relaxo e eu escuto uma música. Ou é um momento em que eu aproveito para aprender alguma coisa. Coloca um podcast, coloca um vídeo de alguma coisa que você queira aprender. Pega esse momento de cozinhar e aprende alguma coisa. vai passar até mais rápido, né, Patrícia? Coloca um podcast de algum assunto que você acha interessante, sabe? A gente precisa, tem tanta coisa para estudar, tanta coisa para aprender. Então, sabe, põe um vídeo de alguém que você goste, alguma coisa que você queira, um livro falado, tem tanta coisa, né? É, Tanta coisa que a gente pode aprender nesse momento. Aí coloca lá e vai cozinhar. Eu tenho certeza que esse e momento vai faz. ser muito mais útil, vai render. Você vai gostar dos momentos de Com cozinhar. certeza.